e aceleram e essa detonação não quebra o motor. Então posso calibrar o motor ouvindo quando grilar, tirar ponto? Eu vou falar isso para vocês e daí vocês contam se faz sentido o que eu vou falar ou não. Ó, Bolívar, por que muitos carros flex na rua que tá na gasolina grilam quando em baixa rotação e aceleram e essa detonação não quebra o motor? Então posso calibrar o motor ouvindo quando grilar, tirar ponto? Bolívar, por causa do seguinte, nessa é uma região de baixa carga, é baixíssima carga. Pensa comigo, tem pouquíssimo ar lá dentro, Isso aí acontece muito, né, galera? Passa na lombada assim, daí o cara não reduz marcha, daí ele sai da lombada ali de terceira a 15 km por hora e daí ao invés de jogar uma segunda, ele dá no fundo, né? Daí você escuta mas cara, é uma região de baixa carga, por isso que não tem problema. Agora, dependendo do nível de boost que você tá, se você tá em alta carga, cara, você não pode calibrar. Não é que você não pode, não é recomendado você calibrar só pelo ouvido, certo? É pelo menos você ter lá um sensor e você tá ouvindo, tá? Facilita bastante. Fechado? Quero usar no meu carro EGT para aquisição de dados, só que no caso é um coletor de ferro fundido, somente um EGT no pé da turbina conseguiria ter parâmetro? William, o que acontece, né? Um EGT depende do seu objetivo para você colocar um EGT. Se você quiser colocar um EGT para você ter um parâmetro ali, como segurança, por exemplo, então, às vezes, tem muita gente que curte ficar fazendo two-step, certo? No carro, e daí é um carro com motor turbo, o cara fica dando two-step, daí o que acontece? Geralmente quem prepara o motor ou quem faz o acerto tende a ser uma pessoa mais cuidadosa quando vai acelerar o motor, quando vai andar com o carro, espera esquentar o motor. Às vezes, o dono do carro não tem toda essa paciência ou cuidado, certo? Então, uma das coisas legais para fazer é meio que colocar uma proteção de two-step por EGT. Então, você fala, ó, se passar de uma determinada temperatura, para de fazer two-step por segurança. Tá? Então, são coisas que você pode ter para fazer. Normalmente, eu gosto de usar a EGT não só para ver as diferenças entre os cilindros, mas também para facilitar. Quando você tem um pouco de misfire, quando você tem uma falha de ignição que não é assim, cara, parou de funcionar um cilindro. Às vezes o carro está na pista, em alguns momentos você tem falha de ignição e o piloto nem percebe. Por quê? Não é uma falha completa, certo? A de 100 combustões, 10 não acontecem, por exemplo. Só para dar uma ilustrada no que eu estou querendo dizer. Então, eu gosto muito de ter EGT para a gente conseguir fazer essa avaliação entre os cilindros, para saber se tem algum cilindro falhando de uma maneira mais fácil e também para ajudar na hora da calibração. Então, é melhor ter um EGT do que não ter nenhum, beleza? Roberto, existe um mapa, um passo a passo para o acerto? O que calibrar primeiro? É o que eu quis dizer. Conseguiu entender? Ricardo, existe. Essa sua pergunta é muito importante. É muito, muito importante. Eu vou mostrar um negócio para vocês, um negócio bem só para esclarecer essa sua dúvida. E eu vou falar um negócio que, de novo, galera, não é uma verdade absoluta, mas é uma maneira como eu penso. Eu vou falar isso para vocês e daí vocês contam se faz sentido o que eu vou falar ou não. Beleza? Primeira vez que eu peguei esse negócio aqui, ó, eu falei, não, isso aqui deve ser fácil de resolver. Eu fui lá, tal, mexi, e fui lá, e papapá. E, cara, alguém já tentou resolver um negócio desse aqui? Cara, fiquei, nada. Às vezes eu conseguia fazer uma face, às vezes eu conseguia fazer outra, e às vezes, mas nunca consegui resolver isso aqui. Hoje eu consigo resolver um cara desse aqui. Tá? Leva alguns minutinhos, uns 2, 3 minutos, mas eu resolvo. E daí, eu conheço pessoas que eu já falei assim, tipo, cara, eu vou começar a resolver enquanto eu conto aqui, só para falar qualquer ideia para vocês. Para muitas pessoas, quando eu falo que eu resolvo essa parada aqui, as pessoas falam, nossa, cara, mas caramba, eu já tentei resolver, ou eu não conheço ninguém que consegue resolver isso aí, o negócio é muito difícil e não sei o quê. Isso aqui é igual calibração. Eu já falei isso aqui numa live. Por quê? Isso aqui tem um passo a passo. Ó, eu fiz o primeiro passo aqui, ó. O primeiro passo é fazer uma cruz branca. E essa cruz branca aqui, ó,
bate as cores aqui, ó. Branco com laranja, bate no meio aqui, ó. Branco com vermelho, bate no meio aqui. Branco com azul, tá batendo no meio. Branco com verde, tá batendo aqui, ó. Depois desse passo aqui, eu faço branco aqui, ó, nos cantos. Beleza? Vou fazer esse passo aqui. E aí você vai fazendo. Por que eu tô falando tudo isso? Eu vou falando aqui enquanto eu vou resolvendo, tá? Porque isso aqui é um passo a passo que eu tô fazendo, ó. Fiz um lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Por que ele tá certo? Porque, ó, o azul tá batendo com o meio aqui e aqui o vermelho tá batendo aqui, ó, com o do meio. E aí você vai fazendo passo a passo. E daí depois que você faz uma vez, você pega a manha, daí depois você faz de novo. Você pega a manha, daí depois você chega numa condição que você fala, nossa, cara, não consigo resolver isso aqui. Daí você bate a cabeça e resolve, ó, já resolvi um lado aqui, certo? Então, essa pergunta do Ricardo é muito importante porque quando a gente pega um negócio que parece complicado, um negócio que é extenso, todo ser humano consegue resolver isso de uma maneira fácil, se tiver o quê? Exatamente isso que você perguntou, um passo a passo. O cara que inventou isso aqui, galera, o cara que inventou esse cubo aqui, ele ficou anos e ele não conseguiu resolver. Foi um matemático ou uma mulher, acho que foi até uma mulher que resolveu. Tô em dúvida agora. Mas aí o cara foi lá, pegou e resolveu. Ó, o próximo passo que eu vou fazer agora, eu vou acertar esses dois lados aqui, ó. Vou deixar tudo verde aqui, vou deixar tudo vermelho aqui, vou deixar tudo azul, certo? É um passo a passo que eu tô fazendo aqui. E eu já repeti tanto esse passo a passo que talvez eu consiga resolver aqui, talvez não, passe vergonha e paciência. Mas qual que é a ideia que eu tive, que eu tenho, que eu tô falando para vocês? Cara, você vai resolvendo, você vai fazendo, eu vou fazendo isso aqui, vou fazendo, uma hora eu fico bom. Só que qual que é o lance de uma parada dessa aqui? Para uma pessoa comum resolver isso aqui sozinho, o cara não resolve, galera. Se o cara não tem um passo a passo, você vai ficar o dia inteiro e você não resolve, ó. Já fiz a segunda parte, ó. Tá vendo que tá tudo igualzinho embaixo, na parte de baixo? Isso aqui é um passo a passo, galera. Agora eu vou fazer uma cruz branca, amarela aqui, ó. Um passo a passo. Eu já tô com os movimentos na cabeça, cara. Só que é o seguinte, eu não tenho condições de desenvolver um passo a passo sozinho. Alguém me ensinou isso aqui. Eu peguei uma pessoa que ficou anos estudando esse negócio aqui. O cara tem que ser maluco para fazer isso. E o cara desenvolveu um passo a passo. Cara, primeiro você resolve o branco, depois você resolve os dois coisas. Eu vou terminar de resolver isso aqui, só para não parecer que é balela essa parada aqui. E aí, o que acontece? O cara vai lá e ele desenvolve um passo a passo e entrega para uma pessoa. É uma pessoa comum, como eu, que não teria condição de resolver esse problema aqui. Eu vou lá e faço o quê? Aprendo passo a passo que o cara falou, que o cara desenvolveu. E o que eu fiz, galera? Vou resolver essa porcaria aqui. O que eu fiz? Eu desenvolvi esse passo a passo para vocês. Eu desenvolvi o passo a passo exatamente o que fizeram comigo com esse negócio. Eu falei, cara, deixa eu pegar os 10 anos que eu ralei trabalhando, sem ninguém ajudar, batendo cabeça, fazendo cagada, quebrando motor, fazendo burrada em chicote, me ferrando com o cliente, sem saber passar orçamento. Peguei todas essas burradas. Quer ver? Essa parte é a parte mais louca, cara. E dessas burradas, eu desenvolvi um passo a passo para vocês. Olha como tá quase resolvido essa parada, galera. Tá só esses caras, tem 4 carinhas aqui fora de ordem. E daí você tem que mudar isso aqui sem você arrebentar com todo o resto, certo? E pro cara que não sabe o passo a passo, talvez o cara fique louco e fale, meu, como que o cara resolveu essa parada aí? E tá aqui, ó. Algum cara, em algum lugar do mundo, pegou esse negócio e falou assim, eu vou resolver. E ficou anos trabalhando, estudando como que ele ia bolar um passo a passo. Só por conta daquele maluco que eu nem sei quem é, eu consigo resolver que nem eu resolvi isso aqui ao vivo para vocês, porque eu sei um passo a passo. Pensando nisso, eu falei assim, cara, eu tenho 2 opções. Ninguém ensina essa área, bati cabeça. Não adianta fazer curso de fabricante de injeção, porque os caras... Galera, eu fiz curso na Motec, aprendi um monte de coisa. Do quê? Da gestão dos caras, eu não aprendi acerto de motor lá. E o que faz a diferença no dia a dia de quem vai trabalhar com gestão programada? Acerto de motor. E aí,
Aí eu fiz exatamente isso que você falou, Ricardo. Eu peguei e desenvolvi um passo a passo de como que você aprende o acerto de motor, porque é uma sequência. Galera, se eu errasse um movimento aqui, eu ia ter que voltar no outro passo e refazer. Você não consegue avançar. Tem certas coisas na vida que você tem passos. Se você não resolver um negócio, você não consegue ir para o próximo nível, que nem um jogo de videogame. Você não vai para a quinta fase sem passar da quarta fase. Se você morrer na quarta fase, você tem que voltar e passar de novo. Então, galera, tem um passo a passo. Eu desenvolvi esse negócio e é um negócio que eu estou sempre aprimorando. Beleza? Faz sentido, galera?